Olá, tudo bem? Que é para você tomar a vida nas suas mãos e nós estamos no terceiro módulo que é aprender a permanecer magro. O corpo modelo que você estabeleceu como sua meta está próximo de ser atingido por três fatores. O primeiro deles, você já come como magro e cultiva hábitos de magro, ou seja, você come unicamente na presença da fome física, em 20 minutos, você come devagar, com prazer, até a saciedade, você respeita os intervalos entre as refeições. Assim, o seu peso vai se manter automaticamente. Esse primeiro fator, ele é extremamente a base para que você possa dar os próximos passos. E é importante que ele seja automático. Então, o primeiro fator é automatizar a mecânica da alimentação. O segundo fator é que você já desenvolveu interações com o seu corpo. A intimidade que você adquiriu com os seus sinais orgânicos fez com que você deixasse as dietas, os cardápios, os shakes ou qualquer outro artifício temporário para emagrecer. O seu corpo sabe quando e quanto precisa comer para manter o peso. Basta que você o escute, basta que você aprenda a se conectar com os sinais do seu corpo, os sinais físicos, os sinais emocionais, as sensações, os sentimentos. Esse é o segundo fator. É a habilidade de estar em contato consigo mesmo. E isso você conseguiu através das meditações, das práticas, dos exercícios. E o terceiro fator é que a manutenção do peso está diretamente relacionado com as aquisições dos fatores anteriores, mas requer também outras atitudes. Que atitudes são essas? As mentais, as emocionais, as espirituais. Algumas pessoas perceberam que tendem a abusar quando passam o dia envolvidas em excesso. Excesso de todo tipo. Excesso de disposição, excesso de moticidade, excesso de humor, excesso de falta de humor, enfim, excesso. A pessoa tem o costume de carenciar-se, que vai se tornando uma panela de pressão de carências, das mais diversas. E aí ela explode comendo, ela se alivia comendo. Suponhamos que você ainda tem uma grande dificuldade de expressar a sua raiva de uma forma construtiva. O que acaba acontecendo? Ou você engole, ou você explode. E essas duas atitudes fazem você engordar. Engole porque você precisa de uma comida boa para poder engolir aquilo. E quando você explode, você entra na compulsão e se sente culpada e se sente mal depois de ter vivido o episódio de compulsão. De fato, nunca você tem chegado ao alvo, que é a assertividade, para trazê-la para o relacionamento do qual brotou a tal raiva. Então, é observar, é importante perceber em que setores da sua vida você acumula peso, você acumula tensão. E empenhe-se em trazer leveza e descontração para modificar do modo mais agradável possível aquilo que não está fluindo. Por exemplo,
Quando você não é agente de uma situação tensa, mas que está recebendo a atenção do ambiente, lembre-se sempre, sempre, sempre que a dica é a seguinte: respirar fundo, soltar e relaxar. Combinado? Muitas pessoas gordas são como para-raios das outras pessoas e absorvem a negatividade e convertem essa negatividade em impulso descontrolado por comida. Então, o importante nessa fase de manutenção do peso, ou seja, é uma fase que vai durar pelo resto da sua vida. Então, essa fase, o importante é você não recair nos esquemas mentais ou emocionais que tiveram relação com a obesidade. Separe as questões da alimentação com as questões emocionais e o estresse do dia a dia. E você já tem ferramentas para isso. A proximidade do peso normal a ser atingido não é uma experiência qualquer. A sua personalidade não mudou e nem vai mudar, estando gordo ou estando magro, mas você adquiriu úteis e inteligentes ferramentas de vida. Então, na medida que você for vencendo cada etapa e conquistando habilidades do universo dos magros, a comida vai readquirindo um lugar tranquilo e prazeroso. A conclusão das fases anteriores e o tempo decorrido até você chegar nesse passo atual, que é aprender a ficar magro, pode lhe dar impressão de que emagrecer entrou numa rotina e que, portanto, você não está diante de novos desafios. Mas, minha amiga, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa: nada poderia estar mais longe da verdade. Isso é mentira e é exatamente o ponto de euforia que o gordinho atinge quando ele conquista o peso ideal. Esse é um ponto crucial e é mentira. Tudo que você já escutou que você vai poder voltar àqueles hábitos antigos. É exatamente quando as coisas entram numa certa rotina que vão demandar de você uma atenção muito mais minuciosa. Pode acontecer de que você, sem perceber, vai reconstruindo esse ou aquele hábito de gordo. Uma pequena negligência num dia, outra alguns dias depois, e nessa toada o seu emagrecimento simplesmente estanca e você vai se perguntar: nossa, por quê? A resposta é que você deve estar abrindo algumas exceções. E não significa que você vai ter que parar de comer as coisas que você gosta. Significa que você precisa retomar o seu programa até que ele esteja de cabo a rabo dentro de você, que você incorporou. Combinado? Então, é importante nesses momentos que podem surgir que você investigue, que você vá até a raiz do problema. E sempre você vai focar nesses 3 fatores para você fazer a investigação. É o fator 1? Qual que é o fator 1? Que eu não estou mastigando direito, eu não estou respeitando a fome física, o ponto de saciedade, o tempo de alimentação, o prazer, etc, etc, etc. Vá na raiz disso, avalie, tô com nota 10 nesse ponto, não tô? E retoma. Era sinal que ainda não estava completamente automatizado. Não é isso? Isso tá tudo nota 10? Olha para o fator 2. Será que eu estou desconectada do meu corpo?
Eu preciso meditar mais? Eu preciso praticar os exercícios? Eu preciso avançar no meu processo de autoconhecimento, né? E o fator 3, que são os fatores emocionais, que a gente vem conversando bastante. Pode acontecer de você ainda precisar de me chamar, de trazer algumas questões que estão assim, na sua vida, que você não está conseguindo lidar, e é importante que você traga essas questões emocionais para que nós possamos trabalhar com ela, se por acaso você ainda não tem a ferramenta necessária, certo? Eu não tenho a garantia de que eu te dei todas as ferramentas emocionais para lidar com as questões, mas você tem um tantão delas que pode ajudar muito. Mas a gente continua junto, tá bom? É para sempre. Por quê? Porque se você não investigar esses 3 fatores, a tendência é você voltar a isso inconscientemente até. Então, fique esperto. É importante que você desfrute de todas as fases do processo, porque esse processo não é somente um meio de você atingir um fim. Esse processo você vai se construindo, se superando e se aprovando dia a dia. Então, se você ainda está no estágio 2, mesmo que você esteja assistindo essa aula do estágio 3, ela vai reforçar o seu estágio 2. Não pule etapas, isso vai prejudicá-lo, certo? Esse estágio 3, ele é muito delicado. A passagem desse estágio 2, que é você ter atingido o peso ideal, para essa terceira fase, é extremamente delicada. Lembre-se de todas as outras vezes que você emagreceu e voltou a engordar, e quando você acordou, você já tinha ganho 5, 6, 7, 10 quilos. Então, eu estou aqui para pedir que você faça cada passo, cada fase com toda a calma no seu ritmo, porque a passagem para esse estágio de permanecer magra e cuidar desse peso no lugar ideal dura 1 ano pelo menos. Então, é mais 1 ano de trabalho. E nós podemos continuar juntas. Qualquer coisa você me chama, certo? Por que eu tô te dizendo isso? Porque você já se comporta como magro. Se você já atingiu o seu peso ideal, é importante que você esteja atento para que você continue se comportando como magro durante esse ano todo. Mas também pode acontecer que você já está se comportando como magro, mas o seu peso ainda não é de magro. E isso pode lhe trazer uma espécie de um desconforto, uma sensação de que você não está nem lá e nem cá. Então eu te dou um conselho: não pressione o fim do processo e não seja negligente com você mesmo. Muitas pessoas, quando atingem a sua meta, elas muitas vezes ainda percebem que estão com massa gorda o suficiente para não ser magra. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: nossa, eu acho que agora eu poderia emagrecer realmente para eu ter um IMC normal, para eu ficar dentro mesmo da faixa das pessoas magras, de acordo com a minha idade, de acordo com a minha altura, eu posso fazer isso. E aí pode ser que você volte para o passo 2, para a fase 2,
e continue emagrecendo, porque com certeza o seu peso não precisa, você não precisa ser uma pessoa que vai deixar guardado coisas que você não queira dentro do seu corpo, tá certo? O corpo que você tem agora, ele é fruto de muitas barreiras vencidas. Então eu quero que você guarde a seguinte frase: o progresso é muito melhor do que a perfeição. O perfeccionismo, ele não existe. E o progresso é 1 milímetro, um passinho a cada dia, um passinho de cada vez. Então agora é hora de você olhar essas barreiras que você venceu do ponto de vista do percurso, desses quase 6 meses de caminhada. E eu sugiro que você se dê os parabéns todos os dias pelo que você já conquistou. Eu me dou os parabéns a cada momento, a cada dia que eu acordo. E eu vejo a minha história de superação. E eu vejo vários momentos e várias situações, grandes, médias, pequenininhas, em que eu me superei. Por exemplo, aprender a lidar com a internet, né? Parece ser uma coisa bobinha. Eu fui passo a passo e ainda continuo aprendendo, ainda continuo me superando. Então, muitos de vocês ainda talvez não tenham concluído o seu emagrecimento. E, mesmo assim, você já está chegando ao universo dos magros. Assim sendo, você está cada vez mais distante do universo dos gordos e está desfrutando essa nova condição com inteireza, com alegria. Não é mesmo? As conquistas que você fez, que foram comer apenas na fome física, pausadamente, até a saciedade, respeitando os intervalos de digestão, isso é seu patrimônio e é a sua bússola para sempre. Sabe por quê? Porque você não desaprende nenhuma dessas habilidades, mesmo que você queira, porque você nasceu com essas habilidades. O que aconteceu foi que você tinha desconsiderado essas habilidades durante a experiência da obesidade. Só isso que aconteceu. Agora que essas habilidades foram resgatadas, segure-as. Elas é que vão ser responsáveis também pela manutenção do seu peso. Mesmo que você tenha uma questão emocional séria que surgiu na sua vida, você aprendeu a separar a alimentação dos problemas emocionais. O magro também tem muitos problemas emocionais, enfrenta muitas dificuldades. E isso com certeza também vai acontecer na sua vida. Mas você resgatou aquilo que você tinha esquecido. Então, o trabalho que o seu organismo teve para engordar e manter-se no enredo da obesidade, com certeza foi muito maior do que o trabalho que você está tendo para emagrecer e restabelecer os ritmos orgânicos e naturais do seu corpo. Esse é o segredo desse método, é ir de encontro com a nossa própria natureza, passo a passo. E agora você está concluindo o seu emagrecimento. E junto com os quilos eliminados, você deixou ir umas outras tantas coisas que você pensava, que você sentia. E a tarefa de hoje, a prática de hoje, é você listar todas essas coisas que você
eliminou da sua vida. Perceba como foi importante ter a coragem de cutucar certas feridas que estavam ocultas sob a camada adiposa. Então, a tarefa de hoje é você escrever sobre as suas conquistas, não importa quão insignificantes elas pareçam, porque de fato nada é insignificante e nenhuma conquista é pouca conquista. Combinado? Te vejo na prática. Tchau!